Então, pessoal, continuando, a nossa aula de Química Inorgânica 2, vamos recordar o que nós já vimos sobre teoria do campo cristalino. Na teoria do campo cristalino, considera-se que os ligantes eles são cargas pontuais negativas no espaço. Observem a diferença entre a TCC e a teoria da ligação de valência. A teoria da ligação de valência diz que os ligantes são bases de Lewis. Já a teoria do campo cristalino, ela diz que esses ligantes são cargas pontuais negativas no espaço. E diz também que as interações que acontecem entre o centro metálico e os ligantes são de natureza eletrostática. Pode ser íon-íon, então considerando ali os ligantes são íons, e também o centro metálico, no caso é o cátion, quanto também pode ser uma interação do tipo íon-dipolo. Por quê? Porque o centro metálico, um íon cátion, enquanto o ligante, ele é uma carga negativa, mas esse negativo aí vem de um dipolo da molécula, ok? Pois bem, e aí a gente precisa se recordar, então, de que a teoria do campo cristalino, ela foca bastante nos orbitais do centro metálico, tá? Pois bem, e nós temos 5 orbitais do tipo D, que tem diferentes configurações no espaço. Então, nós já vimos cada uma dessas configurações na aula anterior. Nós já vimos, por exemplo, que o orbital DYZ, ele é um orbital no qual os lóbulos, desse orbital, eles estão situados entre os eixos Z e Y, de modo similar, usando a mesma metodologia, é designado então o orbital do tipo DXZ, porque os lóbulos desse orbital estão situados entre os eixos Z e X, ok? Então, observe o seguinte, esses 5 orbitais têm disposições espaciais muito diferentes, E quando a gente fala lá do centro metálico sem nenhuma interação, a gente diz que esses orbitais deles são degenerados, ou seja, eles possuem o mesmo nível de energia, ok? A teoria do campo cristalino nos diz, no entanto, que, por exemplo, na chegada dos ligantes ali no centro octaédrico, ou seja, 6 ligantes que estão se aproximando num campo octaédrico, o que significa que eles estão vindo na direção, diretamente voltados ali para o eixo Z, para o eixo X e para o eixo Y. Quando eles se aproximam, eles quebram a degenerescência desses orbitais. Então, antes os orbitais D, sem a presença desses ligantes no campo octaédrico, eles tinham a mesma energia. À medida em que esses ligantes vão se aproximando, essa energia dos orbitais D aumenta, e depois da formação das interações entre esses ligantes e o centro metálico, observem que acontece um desdobramento de energia, ou seja, os orbitais D deixam de ter todos a mesma energia e formam 2 grupos energéticos diferentes, Um com menor energia, que é o grupo T2G, que é composto pelos orbitais DXY, DXZ e DYZ, e o outro grupo de maior energia, que é o grupo EG, tá? Que é formado, então, é composto pelos orbitais DZ ao quadrado, DX ao quadrado menos Y ao quadrado. A diferença de energia entre esses 2 grupos nós chamamos de desdobramento do campo octaédrico, ok? Ou 10dQ, tá? Então, desdobramento do campo octaédrico significa a diferença de energia que é provocada nos orbitais do tipo D devido à presença de um campo octaédrico. Pois bem, agora, o porquê que isso acontece? Observem que aqui nós temos, se a gente observar na figura A e na figura B, observem que os ligantes, aqui está representado na figura A, o orbital DZ ao quadrado, os ligantes que chegam em cima ali do eixo Z, para formar o octaedro, eles estão diretamente voltados para o orbital DZ ao quadrado.
E, ao mesmo tempo, né, os ligantes que se aproximam ali dos eixos X e Y, na mesma direção, em cima desses eixos, eles estão diretamente voltados para o orbital dx² menos y². O que significa, portanto, que esses orbitais que estão diretamente, né, ali, sofrendo uma interferência desses ligantes, eles vão ter um aumento de energia. Em contrapartida, o sistema diminui a energia do outro grupo de orbitais que não está diretamente voltado, né, na direção aí dos ligantes, né, que é o grupo T2G. Pois bem, nesse desdobramento, então, o que acontece mais precisamente é que nós temos o que nós chamamos de baricentro, né, que são os orbitais ainda degenerados, né, naquela presença lá do campo octaédrico, quando os ligantes estão se aproximando, e, né, com a interação a gente tem o que eu falei antes, né, o desdobramento desses orbitais em dois grupos. O grupo de menor energia, o grupo T2G, ele passa a ter 0,4, né, do valor de desdobramento do campo. Ou seja, ele diminui em 40% aquela energia, ou ele representa 40%, né, dessa energia do desdobramento do campo, só que abaixo daquele baricentro. Enquanto os orbitais do grupo EG, eles apresentam, né, ali 60% da energia do desdobramento do campo, ok? E esse 60% está acima ali do baricentro, tá? Aqui mostrando para vocês. Então, quando a gente tem um determinado centro metálico de configuração D1, para a gente é muito claro como vai acontecer a distribuição desses elétrons. A gente vai seguir os mesmos princípios de preenchimento que nós já sabemos, né? Que cada elétron, que cada orbital comporta no máximo 2 elétrons, né? E que a gente começa colocando os elétrons nos orbitais de menor energia, né? De forma desemparelhada, né? E depois, possivelmente, né, eles vão para os orbitais de maior energia. Mas a gente vai ver mais à frente como é esse procedimento quando a gente passa para outras configurações. A configuração D1, então, ela é muito simples. O primeiro elétron, né, ele entra num dos orbitais T2G, tá? Pode ser qualquer um dos orbitais T2G. Aqui na figura, por um acaso, está sendo representado dxy. Pois bem, quando a gente fala, então, de configuração D1, ou D2, ou D3, a gente já tem claro, né, que esses 3 elétrons, eles vão entrar ali nos orbitais T2G, né, porque são os orbitais de menor energia. Quando a gente passa, então, para uma configuração D4, a gente tem 2 possibilidades, tá? Ou o quarto elétron vai entrar também num dos orbitais T2G de menor energia, ou ele vai ir para um dos orbitais EG de maior energia. Como é que a gente sabe, né, o que vai acontecer, onde é que esse elétron está? Observe que aqui a gente tem a representação do desdobramento do campo, né? Então, a gente tem a seguinte situação. Para que o quarto elétron se emparelhe, né, ele precisa ter uma energia de emparelhamento, aqui designada por P, tá? Energia de emparelhamento. Ele precisa ter uma energia de emparelhamento que seja menor do que o desdobramento do campo octaédrico. Ou seja, é preciso que seja mais vantajoso energeticamente colocar um elétron emparelhado aqui, num orbital de menor energia, do que colocar esse elétron lá num orbital de maior energia, tá? Então, toda vez que a gente tiver que a energia de emparelhamento ela é menor do que o desdobramento do campo octaédrico, nós vamos ter essa situação aqui, tá? Em que o quarto elétron ele vai entrar, então, num dos orbitais T2G, né? Orbital de menor energia. E aí, para esse tipo de complexo, a gente dá a denominação de complexo de spin baixo, ok? A outra possibilidade é a de que a energia de emparelhamento seja maior do que o desdobramento do campo, né?
Então, nesse tipo de situação, é mais vantajoso para o sistema colocar o quarto elétron lá no orbital, né, de maior energia, num dos orbitais EG, tá? E aí a gente vai ter a situação, né, na qual a gente denomina o complexo de spin alto, ok? Porque ele está num orbital lá de maior energia, tá? Então, observem essa diferença, o que vai me dizer onde o quarto ou o quinto elétron vai entrar, né? Se ele vai ir para um dos orbitais T2G ou um dos orbitais EG, é a energia de emparelhamento comparada, né, com o desdobramento do campo octaédrico. Então, se a energia de emparelhamento for menor, compensa mais colocar esse elétron num orbital de menor energia, né? Porque se essa energia de emparelhamento ela é menor, isso significa até que é mais vantajoso, mesmo tendo essa repulsão elétron-elétron, né, que acontece no orbital, do que gastar energia para colocar esse elétron lá num dos orbitais EG de maior energia, tá? Então, aqui novamente, o que vai determinar, né, para uma configuração D4, D5, se a gente vai ter um complexo de spin baixo ou de spin alto, né, essa energia de emparelhamento comparada, né, com o desdobramento do campo octaédrico. E aí, quando a gente olha, né, para esse desdobramento desses orbitais, a gente percebe, então, essa variação dessa energia dos dois grupos. Como eu disse anteriormente, a gente tem os orbitais T2G diminuindo de energia, os orbitais EG com uma maior energia quando a gente compara com o baricentro, né? A energia de estabilização do campo cristalino, ela pode ser, então, calculada, né, observando qual é a configuração eletrônica desses orbitais, né? Observem que eu coloquei aqui T2GM, né, e GN, ou seja, M é o número de elétrons que está localizado nos orbitais T2G e N é o número de elétrons que está localizado nos orbitais EG. Tá? Então, a energia de estabilização do campo cristalino, lembrem-se lá, né? Nós fizemos já alguns exercícios antes da suspensão das aulas. A energia de estabilização do campo cristalino, ela então é dada por 0,6 vezes, né, o número de elétrons que está localizado nos orbitais EG, menos 0,4 vezes M. M é o número de elétrons que estão no orbital ou nos orbitais T2G, né? Isso tudo vezes o valor do desdobramento do campo octaédrico, né? Que é um valor experimental. Pois bem, então esse aqui é o panorama que nós temos para um complexo que seja octaédrico, né? Para a gente calcular a energia de estabilização do campo cristalino. Pois bem, nós vimos, né, essa construção toda, né, essa energia de estabilização para um complexo octaédrico 6 ligantes. Agora nós vamos falar um pouco do que acontece com os orbitais D quando a gente tem a presença de um campo tetraédrico, ou seja, quando a gente tem 4 ligantes se aproximando, né, numa geometria tetraédrica, se aproximando do íon metálico, né, ou do centro metálico. Então, novamente, para isso a gente precisa observar os orbitais D, né, e observar como eles estão dispostos espacialmente. No caso dos orbitais EG, nós temos aí na figura o orbital dz ao quadrado e o orbital dx ao quadrado menos y ao quadrado. E nós temos aí essas bolinhas cinzas, né? Estão representando, então, os ligantes num campo tetraédrico. Observem o que acontece com esses orbitais, a proximidade desses orbitais com esses ligantes, tá? E observem também, para o grupo de orbitais T2G, né, que nós temos aí o orbital dxy, dyz e dxz, observem a proximidade também desses orbitais com os ligantes, né, do campo tetraédrico. Então, quando a gente observa o que acontece aqui, nós vamos ver o seguinte:
Os orbitais T2G, eles estão, na verdade, mais próximos, né, dos ligantes de um campo tetraédrico. Enquanto os orbitais G, comparado aos T2G, eles estão um pouco mais distantes dos ligantes. Como os orbitais T2G, eles estão mais próximos dos ligantes, o que vai acontecer é que agora a gente vai ter um cenário diferente, o oposto, né, daquele do campo octaédrico. No campo tetraédrico, são os orbitais T2G que têm maior energia, são eles que estão mais voltados ali para os ligantes e que sofrem, portanto, né, esse aumento de energia com a interação dos ligantes, né, com o centro metálico. E ao mesmo tempo em que acontece o aumento da energia dos orbitais T2G, acontece uma diminuição da energia dos orbitais EG, ok? Então, nesse caso, também vai acontecer uma proporção de aumento e de diminuição, né, da energia. Observem que, nesse caso, os orbitais do tipo EG, eles diminuem em 60%, né, sua energia em relação ao baricentro, tá? E aí, quando a gente vai calcular a energia de estabilização do campo cristalino, a gente tem, então, né, para uma configuração T2G-M, né, então M é o número de elétrons nos orbitais T2G, e EG N, ou seja, N é o número de elétrons nos orbitais EG, nós temos que a energia de estabilização do campo cristalino, né, de um campo octaédrico, falando de um composto, né, em que a gente tenha um complexo tetraédrico, a gente tem que essa energia de estabilização é menos 0,6 vezes N mais 0,4 vezes M. Ou seja, a quantidade de elétrons que está lá nos orbitais G, que é N, ele vai ajudar a diminuir a energia, né? Enquanto os elétrons que estão nos orbitais T2G, né, então esse número M de elétrons aí, eles vão aumentar em 0,4 essa energia, ok? Então é essa soma aí multiplicada pelo valor, né, do desdobramento do campo tetraédrico, tá? Mesma coisa, mesma lógica aqui, o desdobramento do campo tetraédrico, ele é a diferença de energia entre os orbitais EG e os orbitais T2G, ok? E aí, então, a gente tem dois fatores que afetam o desdobramento do campo. Aqui falando, né, na verdade, de modo geral, mas enfocando, né, já que a gente decidiu definir e falar um pouco mais aprofundado do campo octaédrico, né? Mas isso aqui é geral, ok? Tanto para o campo octaédrico quanto para o campo tetraédrico. Então, quais são os fatores que vão afetar esse valor de energia, essa diferença de energia entre os orbitais EG e T2G? A carga do íon central, o número quântico principal do orbital D de valência e também a natureza do ligante. Pois bem, como é que a natureza do ligante vai afetar esse desdobramento do campo? Nós temos, né, e foi experimentalmente observado que alguns ligantes, eles desdobram mais o campo, né, cristalino do que outros ligantes, né? Então, com dados experimentais, foi montada uma série que é chamada de série espectroquímica, tá? Em que nós temos no início da série os ligantes que desdobram pouco o campo cristalino, né? E aí nós dizemos que eles formam complexos, né, de spin alto, ok? Então, são ligantes de campo fraco. Por outro lado, ao final da série espectroquímica, nós vimos que nós temos ligantes que desdobram muito o campo e eles são chamados de ligantes de campo forte. E eles formam, então, um complexo de spin baixo, ok? Isso aqui é até intuitivo quando a gente pensa lá no que eu falei anteriormente sobre a energia de emparelhamento. Se esse valor aqui da diferença de energia do grupo, aqui a gente está mostrando para um complexo octaédrico, tá? Então, T2G tendo menor energia e EG maior energia. Então, observem que aqui nós temos... observem que aqui essa diferença de energia entre o grupo T2G e o grupo EG ela é pequena. Então, é mais vantagem colocar um
quarto elétron aqui em cima, porque lembra que a gente vai configurar, né? A gente vai colocar os elétrons, ou a disposição dos elétrons, ela acontece com um elétron no DXY, depois um elétron no DXZ e depois um elétron no DYZ. E o quarto elétron, nesse caso, entra aqui no dz ao quadrado, tá? O quinto elétron no dx ao quadrado menos z ao quadrado. O sexto elétron vai entrar aqui, se emparelhar, né, no dxy, e o sétimo elétron aqui no dxz, ok? Pois bem, já quando a gente tem um complexo, né, com ligantes de campo forte, que são os ligantes que aparecem aqui ao final da série espectroquímica, como a carbonila, o CN-, a gente vai ter que a diferença de energia entre os orbitais T2G e EG vai ser muito grande, né? Então, como essa energia é muito grande, é mais vantagem para o sistema emparelhar os elétrons, colocar então um elétron aqui no DXY, 2, o segundo elétron no DXZ, o terceiro elétron no DYZ, e aí o quarto elétron, ele vai entrar também aqui no DXY, que ele vai se emparelhar. Por quê? Porque a diferença de energia aqui entre o T2 e o EG é muito grande. Então, não compensa colocar esse elétron lá no orbital de maior energia. A gente vai preenchendo, então, os orbitais de menor energia, os orbitais T2G, e só depois que eles forem preenchidos é que aí, né, o sétimo elétron, ele acaba tendo que entrar aqui nesse orbital dz ao quadrado, tá? Então, a gente tem que a natureza do ligante, ou seja, se ele é um ligante de campo fraco ou se ele é um ligante de campo forte, interfere no desdobramento do campo cristalino. A teoria do campo cristalino não explica essa série espectroquímica, tá? Ela diz que existem ligantes de campo fraco, que existem ligantes de campo forte, mas ela não consegue identificar o que nesses ligantes, o que exatamente causa, né, alguns ligantes desdobrarem mais, né, o campo cristalino e outros desdobrarem menos, tá? Então, essa aí é uma questão da teoria do campo cristalino que ela não consegue explicar muito bem. Observem também que nós temos aqui uma série espectroquímica de modo similar para o íon metálico central, né? E nessa série espectroquímica, observem que lá ao final dela nós vamos ter também os metais ou as espécies, melhor dizendo, que desdobram mais o campo, né? Enquanto no início da série nós vamos ter as espécies que desdobram menos o campo, ou seja, que são consideradas espécies, né, de campo fraco e que formam complexos de spin alto. O que a gente consegue observar logo de cara, né, olhando para essa série espectroquímica aqui dos metais, é que quanto maior a carga do metal, né, mais fortemente ele vai desdobrar esse campo, né? Então, se a gente fizer uma análise aqui, nós vamos observar que quanto maior o estado de oxidação aqui do metal, mais fortemente ele desdobra o campo, né? E quando a gente observa numa mesma família, né, os elementos do quinto e do sexto período, eles desdobram mais fortemente o campo, né? Porque eles conseguem ter uma maior interação com os ligantes. E aí, então, vou dividir, né, essa nossa primeira parte aí, que foi uma visão geral da teoria do campo cristalino, que nós já vimos anteriormente, lembrando que isso aqui é uma revisão, né, o intuito é revisar aquilo que nós já estudamos em sala de aula. Outros aspectos haviam sido previamente abordados, essa aqui é uma seleção, né, dos fatores principais para a gente observar aqui dentro da teoria do campo cristalino. É importante ressaltar, né, como eu fiz ao longo dessa explanação, algumas coisas que a TCC ela explica e outras que ela não explica. Então, observem que quando a TCC diz que um metal, que um complexo ele é formado, né, pela interação eletrostática, ele está dizendo, né, essa teoria está dizendo que o centro metálico precisa ser um cátion, né, para que ela tenha essa interação com as cargas negativas pontuais que são os ligantes. Isso significa que a teoria do campo cristalino ela não consegue explicar alguns complexos nos quais o centro metálico não é um cátion,
tá? Então, esse é um ponto muito importante para a gente observar nessa teoria do campo cristalino. E observar também que ela consegue chegar a uma racionalização de que existem espécies, né, falando aí do metal e dos ligantes, que desdobram mais o campo cristalino e outras que desdobram menos, né, mas ela não consegue dizer também o porquê que isso acontece, tá?